Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Luiz Fernando, sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como reduzir uma matriz da sua forma escada, uma mini aula proposta pela matéria de Álgebra Linear 1, através da professora Renata. Bem, antes de falarmos de como reduzir essa matriz a uma forma escada, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa matriz. Matriz é uma tabela organizada por linhas e colunas no formato N por N, onde N representa as linhas e N vai representar as nossas coluninhas, né? Onde cada elemento está localizado numa posição que chamamos de posição de A e J, I representando as linhas e J representando as colunas. Como que isso funciona? Trouxemos aqui um exemplo clássico para a gente falarmos desse elemento A e J. Chamamos esse de elemento da minha linha, então me fala uma linha, sei lá, linha 2. Então vamos estar trabalhando com I nessa linha 2 e a minha coluna será a minha coluna 3. Então, linha 2, coluna 3. Então esse seria o meu elemento A, 2, 3, chamando I de 2 e J de 3. Então I vai representar a minha linha e J vai representar a minha coluna. Essa é uma matriz 3 por 3, como chamamos lá de matriz N por N, onde N representa a minha quantidade de linhas, 1, 2, 3. Então seria 3 e N representa a minha quantidade de colunas, 1, 2, 3. Então essa é uma matriz 3 por 3. Para falarmos um pouquinho sobre como reduzirmos essa matriz da sua forma escada, ou fazermos esse método de escalonamento, que é chamado, temos algumas operações elementares que são necessárias para que satisfaçam essas propriedades da nossa matriz de escalonamento, que tem uma única matriz solução. O que é uma matriz de escalonamento? Quando falamos de matriz de escada, já vamos imaginando na sua mente como se você estivesse exatamente partindo de degrau para degrau, só que descendo. Então ela vai ter mais ou menos esse formato, o formato exatamente de uma escada, é isso que nós queremos que aconteça no final. E as operações elementares me dizem que a multiplicação da minha linha, então me fala uma linha qualquer, linha 2, vou chamar ela aqui de L2. A minha linha 2, ela pode ser multiplicada por qualquer constante para que eu obtenha os resultados que eu necessito. Posso multiplicar por 2, por 3, desde que essa constante pertença aos números reais. Bem, a minha segunda operação elementar que é necessária também é que eu posso fazer a soma entre as linhas. Imagina que a minha, vou apagar aqui para vocês verem. Eu chamo essa linha de linha 1, chamo essa linha de linha 2 e essa linha de linha 3. Eu posso fazer a soma entre as linhas, então eu posso somar a linha 1 mais a linha 2. Então essa é uma das outras propriedades que eu posso executar durante a minha redução a essa matriz na forma escada. E isso vai depender de qual linha eu quero trabalhar. Se eu quiser trabalhar com a linha 2, então eu coloco em evidência que eu estou trabalhando com a linha 2, fecho essa minha evidência e digo o que eu vou fazer com a linha 2. Vou somar a linha 1 com a linha 2, esse é um exemplo que vocês podem fazer também. A minha terceira operação me diz que eu posso fazer a multiplicação da minha linha pela coluna, ou seja, eu posso pegar uma linha qualquer, vou chamar essa linha de linha N, posso multiplicar ela por uma constante, eu escolho essa constante como um número que pertence aos reais, e posso somar a linha com que eu estou trabalhando. Posso somar a linha 2, linha 3, linha 1, assim como estiver na sua matriz. Um exemplo clássico, se eu quiser, por exemplo, trabalhar aqui com a minha linha 2, então eu deixo minha linha 2 em evidência, e o que eu quero trabalhar com ela eu vou falar após a evidência. Então eu posso dizer que eu posso multiplicar a linha 1 por menos 2, então eu digo aqui que eu multiplico a linha 1 pela constante menos 2 e somo com a minha linha 2, que é a linha que eu quero trabalhar. E aí eu vou ter uma nova linha. Bom pessoal, como nós já falamos sobre as operações elementares, vamos falar um pouquinho sobre como realizar esse método de escada, né? Como eu falei para vocês, o método de escada ele é realmente bem na nossa cabeça de a gente falar um pouquinho sobre degraus, então essas coisas devem estar acontecendo. E a primeira coisa que me diz no meu método de escalonamento, uma das minhas propriedades, é que o primeiro elemento não nulo de cada linha ele deve ser igual a 1, e eu chamo esse elemento de pivô. A segunda coisa que me diz é que todo elemento da minha coluna, diferente do meu pivô, ele deve ser igual a 0. Meli, mas o que é isso? Que o jeito que tu me fala parece complicado. O primeiro elemento tem que ser o pivô, ele é igual a 1. O que é isso? Então vamos lá, vamos analisar a minha primeira linha. Vou tirar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então eu estou analisando apenas essa primeira linha, o elemento 2, 6 e 4. O primeiro elemento não nulo dessa primeira linha deve ser igual a 1. Quem é o meu primeiro elemento não nulo? Não nulo significa um elemento diferente de 0. Quem é esse primeiro elemento?
ele é o 2. Esse é o meu elemento. É diferente de 0? Sim. Ele é igual a 1? Não. Então, temos que transformar esse primeiro elemento em 1. Como que eu transformo, Luiz? Não é só mudar para 1? Não. Eu tenho as minhas operações elementares, que ela tem essa função de eu conseguir fazer operações com que eu transforme o número 2 em 1. Qual é a primeira operação que eu tenho, Luiz? Então, eu tenho a operação de que a multiplicação da linha pela constante, que eu posso pegar essa primeira linha e transformar por uma constante e ver o que acontece. Tem alguma constante que pertence aos reais, tal, que eu multiplique por 2, que eu vou ter esse resultado igual a 1? Sim, eu posso dividir o 2 por ele mesmo. O que é dividir o 2 por ele mesmo? É multiplicar o número 2 pela fração 1 sobre 2. Então, quando eu multiplico 2 por 1 sobre 2, eu tenho 2 sobre 2, isso é igual a 1. Então, isso é uma das coisas, uma das propriedades que eu vou usando nas minhas matrizes, que eu transformo ela em uma matriz escada. Então, o que vai acontecer? Eu vou mexer na linha 1, que é o que eu quero, vou colocar a minha linha 1 em evidência, e vou dizer o que eu vou trabalhar com ela. Então, eu vou trabalhar essa constante, de uma forma que eu multiplique essa constante pela minha linha, e eu tenho meu primeiro elemento igual a 1. Então, eu vou pegar a minha linha 1 e vou multiplicar pela minha constante. Quem é a minha constante com que eu faço com que o número 2 seja igual a 1? Quando eu multiplico a minha constante, que é 1 meio, por 2, eu tenho que esse resultado é igual a 1. Então, eu multiplico por 1 sobre 2. E o que vai acontecer? Eu vou multiplicar apenas o primeiro termo? Deixa eu lá para cansar para vocês. Eu vou multiplicar apenas o primeiro termo? Não. Vou multiplicar toda a linha 1. Então, eu vou multiplicar linha 1, 2, que é o primeiro elemento que nós temos, vezes 1 sobre 2, 1. Segundo elemento, 6 vezes 1 sobre 2, vai ser igual a... Aí eu vou trazer para cá, só para a gente fazendo essa continha. 6 vezes 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, o meu segundo elemento é 3. 4, que é o elemento da primeira linha, vezes 1 sobre 2, eu vou ter aqui embaixo, para vocês verem, 4 vezes 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, isso é igual a 2. Então, meu terceiro elemento é 2. E aí, o que acontece com a segunda linha? Nada, porque eu não estou mexendo com a segunda linha por enquanto. Então, eu vou repetir a segunda linha. 2, 8 e 3. Perfeito. Então, eu tenho agora que o primeiro elemento não nulo da minha primeira linha, ele é igual a 1. Isso vai de acordo com a nossa primeira propriedade. Tranquilo, tem que o primeiro elemento é igual a 1. O que me diz a segunda propriedade? Todo elemento da coluna, então vamos analisar agora a nossa coluna de forma horizontal. Todo elemento da nossa coluna que seja diferente do meu pivô, que é o meu pivô 1. Todo elemento diferente desse meu pivô da minha coluna, ele tem que ser igual a 0. Meu pivô 1, analisando a coluna. Meu segundo elemento dessa coluna é 0? Não, ele é 2. Então, eu tenho que transformar esse 2 em 0. Como que eu faço isso? Partindo das minhas operações elementares novamente. Mas qual operação eu posso utilizar aqui para transformar esse 2 em 0? Bem, utilizando a primeira opção, que é multiplicando por uma constante, tem alguma constante com que eu multiplique essa linha, com que que esse elemento seja igual a 0? A resposta seria sim, eu poderia multiplicar por 0. Tem alguma outra operação que eu poderia trabalhar para que ele também transformasse igual a 0? Então vamos trabalhar com outras operações para ficar mais simples para a gente entendermos o que está acontecendo. Bem, tem a segunda opção que me diz que a multiplicação de uma linha por uma constante somada a uma linha, vou ter uma nova linha. E essa linha pode ser resultante em 0, que é o que eu quero. Então eu posso multiplicar, quero trabalhar agora com a linha 2, coloco a linha 2 em evidência, é o que eu vou fazer com ela. Então eu posso multiplicar uma dessas duas linhas por uma constante e somar com a outra linha. Então no caso eu vou aqui multiplicar a linha 1 por uma constante. Qual seria essa constante? Se eu quero transformar o primeiro elemento da outra linha em 0, então a multiplicação, o elemento com que eu vou somar com esse 2 tem que ser o seu inverso. Qual o inverso do número 2? O inverso do 2, que eu chamo aqui de diferente, é menos 2. Né? Eu chamo aqui de menos 2. E qual o número que eu multiplico por 1 para que eu tenha menos 2? Seria exatamente o menos 2. Então eu multiplico a linha 1 por menos 2 e somo com a linha 2. Então é isso que vai acontecer. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na linha 1, só que agora eu vou pegar o resultado e somar com a linha 2. Então eu vou botar aqui em cima só para vocês verem o que acontece com essa linha 1
multiplicada a essa constante. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes, perdão, 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes menos 2, eu vou ter menos 6. E aqui 2 vezes menos 2, eu vou ter menos 4. Então, essa é a minha nova linha, que eu vou somar essa minha nova linha à minha segunda linha. Então, eu vou ter 2, 8, 3, e a partir daqui eu vou ter a minha linha resultado, que eu chamo aqui. Então, menos 2 mais 2, eu vou ter a minha linha, meu primeiro elemento igual a 0. Menos 6 mais 8, eu vou ter o meu elemento igual a 2. E menos 4 mais 3, o meu elemento menos 1. Perdão. Então, a minha matriz de resultado, eu vou ter, eu repito a primeira linha, porque eu não estou mexendo nela. Então, 3, 1, 3, 2. E a minha segunda linha terá um novo resultado, da multiplicação da minha linha 1 por uma constante, eu chamo essa constante de menos 2, mais a soma com a linha 2, que eu acabei de fazer, eu tenho um resultado 0, 2, menos 1. Ah, Luiz, mas acabou? Não, eu analisei apenas a primeira linha e a primeira coluna. Agora vamos analisar a segunda linha e a minha segunda coluna. Lembra que eu falei para vocês que isso deve acontecer até com que acabe a linha? Então eu faço primeiro com a primeira linha, acaba a primeira linha, eu vou fazer esse mesmo processo com a segunda linha. Depois eu vou fazer o mesmo processo com a terceira linha. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que analisar o primeiro termo não nulo agora da segunda linha. O primeiro termo da segunda linha é nulo? Sim. O segundo termo da segunda linha é nulo? Não. Ele é 1? Também não. Então, esse termo, que é o termozinho que eu chamo de 2, que é o termo A2, 2, ele tem que ser igual a 1, porque ele vai ser o pivô da minha segunda linha. Como que eu transformo ele em 1, Luiz? Então, vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá no comecinho, quando nós multiplicamos a nossa primeira linha por elemento 1 sobre 2. Porque quando eu fiz isso, eu obtive 1. E aqui não vai ter problema se eu fazer isso, porque o meu primeiro elemento também é 0. Quando eu multiplicar 0 vezes 1, 0, dividido por 2, continua 0 sendo 0. Então, aqui eu vou na minha linha 2, eu coloco a minha linha 2 em evidência, e eu vou multiplicar agora toda a minha linha 2 pela constante 1 sobre 2. E aí eu vou obter a minha nova matriz. Então, eu vou repetir a linha 1, porque eu não vou trabalhar com ela por enquanto, e eu vou falar o que vai acontecer na minha linha. Multiplica 0 vezes 1, 0 sobre 2, continua sendo 0. 2 vezes 1, 2 sobre 2, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 sobre 2, isso é menos meio. Tranquilo. Analisei a minha primeira linha, meu primeiro elemento do pivô é 1, tranquilo. O que me diz a segunda propriedade? Que todo elemento dessa coluna que seja diferente do meu pivô, então agora eu vou analisar a minha coluna. Todo elemento dessa coluna diferente do meu pivô, que agora é 1, ele tem que ser igual a 0. Então aqui eu tenho um 3. Como eu transformo esse 3 em 0? Bem, eu posso fazer a operação que me diz que eu posso multiplicar a minha linha por uma constante e somar com a outra linha. Como que eu faço isso? Eu quero mexer agora na linha 1, porque o meu elemento, que é o 3, ele pertence à minha linha 1. Então eu vou pegar aqui, vou colocar a linha 1 em evidência, vou dizer o que eu quero fazer com ela. Então eu vou pegar a minha linha 2, vou multiplicar ela pelo número que somado a 3 vai ser igual a 0. Qual o número que eu multiplico por 1, que eu somo a 3, que eu vou ter o resultado igual a 0? Esse número é o menos 3. Quando eu multiplico menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, 0. Então aqui eu somo a linha 2. Né? E isso é o que vai acontecer. A linha 1, e eu somo a minha linha 1. Então quando eu... resultado para a gente entender. Então, eu estou mexendo na minha linha 1? Sim. Então, o que acontece? Vou multiplicar a minha linha 2 por menos 3 e vou somar a minha linha 1. 0 vezes menos 3, 0. Mais 1, 1. Então, não mudou o meu pivô da primeira linha. 1 vezes menos 3, 3. Menos 3. Com mais 3, 0. Agora, 3 vezes menos 1 sobre 2, eu tenho 3 vezes 1, 3, menos com menos mais, então eu vou ter aqui 3 meios. Então eu vou fazer até aqui para vocês. Vai ser 3 menos 3 vezes menos meio mais
tudo isso aqui mais o 2. Então, 3 vezes menos 1, menos com menos dá mais, que vai dar 3 sobre 2, mais 2. 2 em evidência, que eu vou ter 3 mais 4. Isso aqui é 7 sobre 2. Então, eu tenho que a multiplicação da minha constante pelo meu elemento menos 1 sobre 2 vai ser igual a 3 meios, mais a soma do meu elemento da primeira coluna, eu tenho 7 sobre 2. 7 sobre 2. E aí eu repito a segunda linha. Menos meio. Analisei a primeira linha, meu primeiro elemento é pivô, minha coluna zerada, ok. Analisando a minha segunda linha, meu primeiro elemento não nulo é o pivô 1 e minha coluna está zerada, ok. Terminei minha questão porque eu não tenho outra linha. Por que, Luiz, os outros termos podem ser diferentes de zero? Bem, porque como eu só tenho duas linhas, então eu só vou analisar as duas linhas. Quando eu zero o pivô, quando eu igualo o pivô a 1 de cada linha e igualo essa linha também diferente dos pivôs igual a zero, eu termino a minha questão e essa é a minha matriz, resultados da minha forma escada da matriz A 2, 6, 4, 2, 8, 3. E esse foi o nosso exemplo. Bom, galera, agora vamos para a resolução do exercício 3, letra A, da página 49 do livro do Boldrini. Reduza essa matriz à sua forma escala por linhas, é outra forma de falar, né? Reduzir essa matriz à sua forma escala. Como já foi dito no exemplo anterior, vamos seguir o mesmo passo a passo, agora só vai mudar que são elementos diferentes, então vamos usar as operações também para transformarmos o primeiro elemento da primeira linha em 1 e zerar a coluna, assim como fizemos no exemplo anterior. Bem, o primeiro elemento dessa linha, diferente não nulo, ele já é 1, então ele é o nosso pivô. Então esse primeiro elemento aqui é o nosso pivô. O que nós temos que fazer a partir disso é zerar os outros elementos da coluna. Então temos que mexer na linha L2 e temos também mexer na linha L3. O que vamos fazer na linha L2? Vamos colocar em evidência L2, temos que zerar. Então eu posso multiplicar a minha primeira linha pelo inverso da segunda, ou seja, 1 vezes o inverso dela vai ser menos 2, e somar com a minha segunda linha. Então eu vou ter L1, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo inverso do meu elemento, porque 1 vezes menos 2 vai ser menos 2. Então, menos 2 mais a minha linha L1. Isso é o que vai acontecer com a minha L2. Vamos aproveitar o espaço, porque o quadro não é tão grande, então vamos também já fazer o que nós queremos com a linha L3. Então, esse é o mesmo processo, multiplicar 1 pelo seu inverso, então vai multiplicar a primeira linha por menos 3, e somar a minha terceira linha 3, e eu vou ter esse elemento também zerado. Então, vou chamar aqui de L3, e vou multiplicar a minha primeira linha por L3, e vou somar ao meu L3. Então vamos lá para o nosso resultado. Minha primeira linha eu vou repetir, porque não me interessa mexer nela por enquanto. 2, 3 e menos 1. E agora vamos lá para trabalhar primeiro com a linha 2. Então eu multiplico toda a linha 1 por menos 2 e somo a minha linha. Deixa eu corrigir a minha linha 2. Então quando eu multiplico menos 2 vezes 1, eu tenho menos 2. Quando eu somo menos 2 com 2, eu tenho 0. Aí quando eu multiplico o meu menos 2 por menos 2, eu tenho 4. 4 menos 1, 3. Agora eu multiplico menos 2 pelo 3, eu vou ter menos 6. Menos 6 mais 2, eu tenho menos 4. Multiplico menos 2 com menos 1, eu tenho 2. 2 mais 3, 5. Terminei a minha segunda linha. Agora vamos mexer na minha terceira linha. Então, se na minha terceira linha, o primeiro elemento tem que ser igual a 0 para zerar toda a coluna. Então, já percebemos que a coluna está zerando. Pivô 1, 0, então esse elemento tem que ser 0. Então, eu multiplico a minha linha 1 agora por menos 3, e depois eu somo ela com a minha linha 3. Então, o meu primeiro elemento na minha linha é 1. 1 somo multiplicado a menos 3, menos 3. Menos 3 mais 3, eu vou ter o meu primeiro elemento igual a 0. Multiplico meu menos 3 pelo segundo elemento, eu vou ter 6. 6 mais 1, 7. Agora eu tenho menos 3 vezes 3, eu tenho menos 9. Menos 9 mais 2, eu tenho menos 7. 3 vezes menos 1, eu vou ter 3. 3 mais 3, 6. Então aqui eu já tenho meu pivô igual a 1 e dos outros elementos da minha coluna zerados. Então agora eu vou analisar a minha segunda linha. Lembrando que no exemplo anterior analisamos apenas duas linhas, porque só tínhamos duas linhas. Aqui temos três, então vamos analisar as três linhas zeradas, três colunas.
Bem, analisando a segunda linha, o primeiro elemento não nulo é o 3. E esse elemento é diferente do meu pivô, porque o meu pivô tem que ser 1. Então eu tenho que transformar esse elementinho aqui em 1. Como eu faço isso? Bem, eu posso usar uma das minhas operações elementares, que eu posso multiplicar por uma constante. Essa constante pertence aos reais, então essa constante pode ser qual número que eu multiplico aqui, que eu tenho o resultado igual a 1. Então essa constante, por ser um número real, ela pode ser 1c igual a 1 terço. Quando eu multiplico 3 vezes 1 terço, eu tenho com esse resultado 3 sobre 3 igual a 1. Então essa é uma das minhas formas de conseguir transformar esse elemento em 1. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos multiplicar a linha 3, vou dizer o que eu faço, ou a linha 2, perdão. Vou dizer o que eu faço com a minha linha 2. Eu vou multiplicar a linha 2 pela constante 1 terço. E eu vou ter uma nova matriz. Então vou repetir a linha 1, vou repetir a linha 3 e vou fazer o que eu faço com a linha 2. 1 menos 2, 3 e menos 1. Então aqui agora eu vou começar a multiplicar, né? Eu vou até botar aqui 0 vezes 1 terço. Então, licença, eu vou voltar para cá e nós vamos colocando a linha evidência. Então aqui vai ficar 0 vezes 1 sobre 3. Isso aqui é 0 sobre 3, isso é 0. Então meu primeiro elemento, eu vou colocar só para a gente ter clareza, 0. O meu elemento agora vai ser 3 vezes 1 terço. Então, 3 vezes 1 sobre 3, eu tenho 3 sobre 3. Isso é igual a 1, elemento 1. Menos 4 vezes 1 terço. Isso aqui é menos 4 sobre 3. Não tem muito o que fazer. Então já temos aqui que o segundo elemento vai ser menos 4 sobre 3. E o meu último elemento 5. 5 vezes 1 terço. Isso aqui é 5 sobre 3. Que é o meu segundo elemento. 5 sobre 3. Então, eu vou transferir os elementos que eu acabei de encontrar para a minha linha. Então, minha linha vai ser 0, 1, menos 4 terço sobre 3 e 5 sobre 3. E repito a linha 3, 0, 7, menos 7 e 6. Bem, nosso pivô é igual a 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar os outros elementos da minha coluna. Como eu faço isso? Então, o primeiro elemento dessa coluna está na linha 1 e o outro elemento dessa coluna, diferente do meu pivô, está na linha 3. Então, trabalhando com a linha 1, que eu tenho que zerar aquele elemento, eu posso fazer a operação de que eu multiplico a minha linha 2 pelo inverso do elemento que eu quero trabalhar. Então, se aqui é menos 2, o inverso é 2. Então, eu multiplico 1 por 2 e somo a minha linha 1. O que é isso, Luiz? Eu vou pegar a minha linha 2, vou multiplicar por inverso do elemento que eu quero na linha 1, então eu vou multiplicar por 2 e vou somar a minha linha 1. O que vai acontecer na minha linha 3? A gente aproveitar o espaço no começo. Então, na minha linha 3, coloco em evidência, que eu quero trabalhar com ela, eu vou fazer o meio, vou pegar a minha linha 2, vou multiplicar agora pelo inverso do meu elemento, que é menos 7, colocar entre parênteses, e somo a minha linha 3. E o meu resultado será. Então, eu não vou mexer na minha linha 2, vou começar a trabalhar com a minha linha 1. Então, eu multiplico toda a minha linha 2 por 2. Então, 0 vezes 2, 0, mais 1, 1. O segundo elemento, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. E agora aqui eu vou trabalhar com as minhas frações. Então, vai ser 2 vezes menos 4 sobre 3. E o resultado disso aqui eu vou somar com 3. 2 vezes menos 4, eu tenho menos 8 sobre 3, mais 3. Tiro o mínimo entre esses, são 2. Aqui 2 aqui com 2, 1. Uma vez menos 8. Mais 2 vezes 3, 6. E eu tenho menos 2 sobre 2, isso é menos 1. Então, o resultado da minha soma eu tenho menos 1. E agora eu vou fazer o mesmo com o 2 multiplicando ao meu quarto elemento da segunda linha e somando a primeira linha. Vou colocar aqui para vocês verem também. 2 vezes 5 sobre 3. O resultado que eu encontrar eu vou somar com menos 1. E eu tenho por resultado 2 vezes 5, 10 sobre 3 mais menos 1. 3 em evidência. Vai ficar 10 menos 3. Isso aqui é 7 sobre 3.
E aí eu repito a minha linha 2, porque eu não estou trabalhando com ela. Então eu vou ter 0, 1, menos 4 sobre 3 e 5 terços. E agora vamos trabalhar com a minha linha 3. Para apagar os assinhos, né? Vamos continuar. Então agora queremos trabalhar com a linha 3, vou multiplicar a linha 2 por menos 7 e somar com a linha 3. Então vamos colocar aqui em evidência a linha 3, vamos multiplicar toda a linha 2 por menos 7, então 0 vezes menos 7 é 0, o primeiro elemento, 1 vezes menos 7 é menos 7, aqui eu tenho menos 4 sobre 3 vezes menos 7, isso aqui é 28 sobre 3, não dá para simplificar, então vamos deixar assim, e eu tenho aqui 5 sobre 3 vezes menos 7 é igual a menos 35 sobre 3. Então esses são os meus resultados, e eu vou pegar esses resultados e vou somar aos outros resultados da linha. Então quando eu pego 0 mais 0, eu tenho 0. Pego 7, menos 7 mais 7, tem 0. Tenho 0. E agora eu pego esse resultado que é 28 sobre 3 menos 7, com 3 de evidência, 28 menos 21, tem como resultado 7 sobre 3, e o mesmo eu vou fazer agora com menos 35 sobre 3, mais 6. Eu tenho como resultado 3 em evidência, mais 18, cá eu vou ter 2, 12, 17, menos 17 sobre 3. Vou apagar o assim novamente. Então, na segunda linha temos o nosso pivô igual a 1 e todos os elementos da minha coluna igual a 0. Acabamos de fazer com execução com êxito a minha segunda linha. Então agora vamos trabalhar a minha terceira linha. E na minha terceira linha, o meu primeiro elemento não nulo é esse elementinho que eu chamo de 7 sobre 3. E eu tenho que transformar esse elemento 7 sobre 3 em 1. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar pelo seu inverso. Eu multiplico por 3 sobre 7 e eu vou ter exatamente meu elemento igual a 1. O que é isso, Luiz? Vamos lá pegar só o elemento que a gente queremos transformar em 1. 7 sobre 3. Qual é o número que eu multiplico aqui? Qual é a constante que eu tenho esse resultado igual a 1? Essa constante é exatamente o inverso dessa aqui. Então, 7 sobre 3 vezes 3 sobre 7 é exatamente 1. Por quê? 3 vezes 7, 21. Sobre 3 vezes 7, 21. Isso aqui é igual a 1. Então, vamos multiplicar toda a linha por essa constante 3 sobre 7. E vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Nosso primeiro elemento é 0. 0 vezes 3 sobre 7, 0. Nosso segundo elemento, 0 vezes 3 sobre 7, também é 0. Nosso terceiro elemento agora, 3 sobre 7 vezes, ou 7 sobre 3 vezes 3 sobre 7, nós acabamos de ver que esse elemento dá 1. Nosso último elemento, que é 17 sobre 3 vezes 3 sobre 7. Então vamos ver o que acontece quando eu faço aqui 17 menos 17 sobre 3 e multiplico por 3 sobre 7. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha separada. 17 vezes 3, aqui dá 21, vai 2, 3 com 2, 5. Isso dá menos 51 sobre 21. E aqui não dá para a gente simplificar, então acabei de contar que vai ser menos 51 sobre 21, nosso elemento. Então vamos verificar nossa matriz. Não vamos mexer na matriz 1. Aqui eu não falei para vocês o que eu faço, né? Então vou só colocar aqui em evidência o L3 e vou multiplicar o L3 pela constante 3 sobre 7. Só para te deixar claro. Então eu volto para cá de novo, vou repetir a minha linha 1. 1, 0, menos 1 e 7 sobre 2. Vou repetir a minha linha 2, 0, 1, menos 4 sobre 3 e 5 sobre 3.
vou repetir a minha linha 3. Agora a minha nova linha 0, 0, 1 e menos 51 sobre 21. Acabou, Luiz? Não. Primeira linha ok, segunda linha ok, terceira linha, primeiro elemento no 1, pivô ok. O que acontece com minha coluna? Ela tem de ser igual a 0. Então todos os outros elementos diferentes do meu pivô tem que ser igual a 0, então tenho que zerar essa linha, esse elemento dessa linha e também tenho que zerar esse elemento dessa linha. Como eu faço para zerar esse elemento da primeira linha? Então, como toda essa linha, os elementos anteriores ao pivô é 0, então eu posso somar a linha 3 com a linha 1. Quando eu somo a linha 3 com a linha 1, eu vou ter exatamente isso. Então, vou botar aqui o que eu estou fazendo, com a linha 1. Vou somar a linha 3 mais a linha 1. E aí eu vou, deixa eu vir para cá, eu vou ter exatamente esse elemento que eu quero. Então, quando eu somo a linha 3, 0 mais 1, 1, 0 mais 0, 0, 1 menos 1, ou 1 mais menos 1, como preferirem chamar, eu vou ter também que é 0, e aqui eu faço a minha continha de canto, eu vou fazer 7 sobre 2 mais, ou melhor, menos 51 sobre 21, e aqui eu tiro o meu mínimo, 21 vezes 40 é 42, e 42 dividido por 2, eu vou ter 21 vezes 7, faço a minha continha de 21 vezes 7, 7, 14, 147, menos 42 dividido por 21 vai ter 2, 2 vezes 51, eu vou ter 102. E aqui realizando a minha subtração, 47 menos 102, 5, 2, 0, 25. Então vou ter 25 sobre 42. Não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5, não por 4. Então vou ter esse resultado, 25 sobre 42. E aí, como eu não trabalhei com a linha 2, então eu vou repetir a minha linha 2, 0, 1, menos 4 terços. Vamos trabalhar logo com a linha 2, que aí vamos zerar logo ela também. Então aqui eu já digo que eu vou trabalhar com a minha linha 2. E aí o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a linha 1 ou a linha 3 por um elemento, porque eu faço com que zere esse número. Então, como eu faço para zerar esse menos 4 sobre 3? Uma constante que eu multiplico, que esse resultado vai ser igual a 0, um número que eu somo, porque esse resultado vai ser igual a 0. Então eu posso multiplicar, pegar a linha 3, posso multiplicar pelo inverso dele, ou pelo inverso aditivo dele, que seria 4 sobre 3, e somar com ele, esse resultado vai ser igual a 0. Então quando eu somar menos 4 terços mais 4 sobre 3, esse resultado vai ser exatamente o meu 0. Então o que eu vou fazer? Multiplicar a linha 3 por 4 terços e somar a linha 2. Então vamos lá. 4 terços vezes 0, 0, 0 com 0, eu tenho 0. Mesma coisa, 4 terços vezes 0 é 0, com mais 1, isso é 1. Agora, 4 terços vezes 1, 4 terços. 4 terços menos 4 terços, isso também é 0. E aqui eu vou fazer a minha continha de canto para vocês verem. Quando eu pego menos 51 sobre 21, multiplico com 4 terços, e o resultado dessa conta eu somo com 5 terços. Perfeito? Então aqui vamos fazer nossa evidência. Boto meu 63 dividido por 21 dá 3, 3 vezes 51, isso é 153, negativo. E quando eu divido por 3 eu tenho 21, 21 vezes 4 eu faço aqui. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 84. Então, cuidado, pausa de um salto. Então aqui vamos pegar o nosso menos 51 sobre
21, vamos multiplicar com o nosso 4 terço, e a multiplicação aqui, o resultado eu somo com o nosso 5 sobre terço. Então, menos 51 sobre 4, faça a continha. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, outro menos, então você vai ter menos 204 sobre 63, esse resultado mais 5 sobre 3. Agora eu vou tirar o meu mínimo, que eu posso multiplicar, 63 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, 189, e aqui 189 dividido por 63 é 3, 3 vezes 204, isso aqui vai dar 612, negativo. 189 dividido por 3 eu tenho 63, 63 vezes 5, agora eu faço 63 vezes 5, 3 vezes 5, 15, vai 1, 5 vezes 6, 30, com 1, 31, então tenho 315, e aí eu realizo essa subtração, 612 menos 315, eu vou tirando aqui, fica 0, aqui 2, 12 vai sobrar 7, 5 com 10 sobra 9, 5 com 3, 2, esse resultado é negativo porque o maior número em termo é negativo, então eu tenho 297 sobre 180, menos 297 sobre 189. Bem, então quando eu multiplico o meu 4 terços com menos 51 sobre 21 e somo com o meu 5 sobre 3, eu tenho como resultado menos 297 sobre 180 e 189. Eu quero fazer um 90, 189. E como eu não mexi na minha linha 3, eu repito na minha terceira linha. Menos 51 sobre 21. Aqui o rascunho que nós analisamos. Então, vamos analisar os nossos passo a passo. Meu pivô da primeira linha 1, elementos da coluna 0. Meu pivô da segunda linha 1, elementos da coluna 0. Meu pivô da terceira linha 1, elementos da coluna 0. Tem a minha quarta linha? Não tenho quarta linha, então eu encerro a minha redução. Então, essa é a redução da minha matriz, da minha forma escala. Eu vou só reescrevê-la aqui de uma forma que fique mais visível. Então, vai ser 1, 0, 0, 25 sobre 42, 0, 1, 0, menos 297 sobre 189, 0, 0, 1, menos 51 sobre 21, e essa é a única matriz, resultado da minha matriz A reduzida à minha forma escala. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso alguma dúvida, podem voltar ao vídeo, ou podem pausar o vídeo e tentar refazê-lo junto, acompanhando, ou podem voltar ao exemplo, e eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado a todos.